Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nesse versículo, no contexto do versículo, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo Timóteo sobre como proceder com as viúvas e com os idosos, né? Mas o versículo 8 não se aplica somente a viúvas e idosos, se aplica de um modo geral à família, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, então vamos ler. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando lemos esse versículo, parece que o apóstolo Paulo estava dando uma dura, não é? Chamando ou dizendo, afirmando que aquele que não atenta para a sua família está negando a sua fé, está agindo pior do que agem os infiéis, aqueles que não creem. Talvez você pense que ele está sendo muito enfático, dando uma dura muito grande, mas eu acredito que o apóstolo Paulo está sendo enfático porque a família é um bem precioso que precisa realmente de cuidados. E nós não podemos estar desatentos a esse fato. A sua família, meu irmão, o seu lar é um bem precioso. E como todo bem precioso, ele precisa de cuidados. Nós não podemos achar que podemos deixar a nossa família de lado de qualquer maneira. A Deus dará, não é? Sempre precisamos estar observando e cuidando dos nossos. Agora, sobre isso, eu acabei trazendo 3 pontos para a gente tratar hoje aqui, com relação à família, e características que precisam de nossa atenção. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a escala de prioridades da vida do cristão. Nós conhecemos bem o versículo de Cristo em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde ele, ensinando os seus discípulos, disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Podemos também citar a lei, e Cristo também, onde reafirma que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Isso deixa claro o primeiro lugar na nossa lista de prioridades da nossa vida, que é quem? Não ouvi? Vocês estão muito tímidos, né? Deus é o primeiro lugar na nossa vida, isso inegavelmente. Agora, depois de Deus, quem é o segundo? A igreja? A esposa. A esposa faz parte do quê? Da nossa família, não é? A nossa família, meus irmãos, precisa estar em segundo lugar, depois de Deus. E aí alguém vai dizer: bom, mas tem o ministério, pastor, né? Que também é algo precioso, que vai trazer almas para Cristo, para a eternidade. Meu irmão, Deus usa todas as pessoas, todos os seus filhos e até as mais diversas situações. No Velho Testamento, até uma mula não escapou da mão de Deus sobre a vida dela. Então não significa que a igreja e o ministério dependem exclusivamente de você. A sua família, sim, precisa de você. Por isso, ministério não tem que vir primeiro, antes da nossa família. E talvez, eu não sei vocês aqui, mas recentemente assumi o pastorado da igreja de Shangri-La, e isso é uma das coisas que eu estou aprendendo recentemente, que o ministério não pode vir antes da minha família.
Eu estou aprendendo isso. Por quê? Porque quando nós chegamos no ministério, principalmente eu, jovem assim como sou, né? Meus 27 anos de idade, a gente tem muita vontade de fazer tudo, de estar, se possível, de segunda a domingo na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Mas a nossa família também nos pede, exige. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa. Eu preciso dar a atenção que elas precisam. E o ministério não depende só de mim. Então, o ministério não pode estar na frente. Agora, tem 3 T's que costumam atrapalhar uma família e também mudar essa escala de prioridades. O primeiro T é o T do trabalho. Muitos de vocês talvez não são pastores, nem líderes do ministério, mas certamente trabalham. E o trabalho costuma ser algo que pelo menos a maioria de nós, ou a maioria das pessoas costuma se dedicar, porque o trabalho traz renda, e a renda traz sonhos, e os sonhos se concretizam com mais trabalho, com mais renda, e esse mundo vai ensinando a você: trabalhe, 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 e esqueça-se de todo o resto. Meus irmãos, cuidado com o tempo que você tem dedicado ao trabalho. Sua família pode estar precisando mais de você. Outro T que atrapalha muito as famílias é o T da televisão. Muitas vezes nós não estamos no trabalho, os nossos corpos estão em casa, mas a nossa atenção não está lá, porque estamos com a nossa atenção voltada para um objeto quadrado. Agora tem até uns que é torto, né? Envergado assim. E estamos com a nossa atenção voltadas para a televisão, seja séries, sejam filmes, seja o jornal, olha, seja o futebol. Foi citado o futebol aqui, não é? Quando muitas vezes a família está precisando do seu tempo. A novela, não esquecendo dela, quando muitas vezes os nossos filhos estão nos nossos pés. Irmão, não pense que isso nunca aconteceu comigo. Quantas vezes eu já não me corrigi com as minhas filhas em casa. Está eu sentado na frente da televisão, quero assistir o jornal, que mal há nisso, não é? Homens que estão aqui, não é? Que mal há ter que ouvir o Bonner, né? Naquele horário ele vai estar lá, ele não se atrasa, né? Tem que ser agora. Mas a minha filha estava segurando uma letrinha A na mão, e ela tem 1 ano e 10 meses agora, ela está aprendendo o alfabeto, e ela chegou para mim, embaixo de mim, né? E levantou e disse: papai, A. E eu, Bonner. Ah, papai, cego. Até que minha auxiliadora: papai, sua filha está falando com você. Opa, oi. É o A. É o A, filha. Desliga o Bonner. Tem o B, tem o C, tem o D, não é? É o T do telefone. Existe um objeto que não sai das mãos da gente, né? É o tal do telefone. Ele serve para muitas coisas. Ele serve para nos comunicar com outras pessoas por ligação, por chamada, mas ele também serve para conversar via mensagens de texto, por WhatsApp, né? Ele serve como despertador de manhã. Ele serve para ouvir música durante o trajeto até o trabalho. Ele serve para localizar você quando você está perdido, tentando chegar na conferência, não é? Ele é multitarefas, então um objeto assim não pode sair da sua mão, não é verdade? Irmãos, a tecnologia mal utilizada, ela deixa de ser bênção. Ela aproxima quem está longe e separa aqueles que estão perto.
É possível que você fique horas conversando com alguém que está lá no Nordeste, um parente seu, um amigo que viajou para o outro lado do mundo, e esqueça que você está 2 horas ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, ao lado dos seus filhos, e eles estão sem sua atenção. Veja, recentemente eu ouvi uma palestra de eu não sei se ele é pastor, na verdade eu não sei muito sobre a pessoa da palestra. A gente vê muitas coisas na internet hoje, né? Mas algo que eu ouvi e achei muito interessante. Aquele rapaz disse que uma das reclamações comuns dos pais é: meu filho não sai da frente do videogame, né? Meu filho não sai da frente do celular, está toda hora nesse WhatsApp, até na hora do almoço, até na comida. Não dá descanso. E o comentário dele foi: com certeza, se você chamar o seu filho para fazer alguma coisa com você, onde você esteja de verdade participando e se importando para ouvir sobre a vida dele, sobre os desafios dele, ou até para ensinar algo que você acha que verdadeiramente vale a pena ensinar, se você fizer isso, com certeza o seu filho vai trocar a TV, o celular ou qualquer outra coisa para te ouvir, por um tempo de qualidade com o pai. E eu não falo só para filhos aqui, falo para casais também. Maridos, esposas, vocês precisam de tempo um para o outro. Eu sei porque eu tenho minha esposa, 3 anos, e o ministério tentou tirar o meu tempo para com ela. Não foi o ministério, na verdade fui eu que mal administrei meu tempo. E precisei sentar com a minha esposa para a gente poder colocar as coisas no lugar. Precisamos de tempo, e tempo de qualidade. Não acabou o tempo, hein? Tempo de qualidade. Uma vez eu peguei minha esposa, disse para ela: vamos para o cinema. Deixamos as crianças com os meus pais e fomos para o cinema. Marcamos de sair um pouco, um casal, só nós dois, deixei as crianças, e fomos. E sentamos como de costume naquelas cadeiras confortáveis, onde nós gostamos mais para o meio ali, para ter uma visão legal. Comprei uma pipoca, né? Foi aquele momento romântico. E atrás de nós havia um casal, cada um com um celular na mão. Sentaram bem próximos de nós e não foi impossível não notar. Eles estavam sentados praticamente o filme inteiro com o celular na mão. Foi, não foi, amor? Trocando mensagens, não sei com quem, não sei porquê. Não sei se era um com o outro, né, às vezes. E estavam ali, um do lado do outro, perdendo tempo. O que talvez era para eles gastarem tempo um com o outro, não estavam. Aí no final do filme não assistiram o filme, não conversaram, não trocaram carinhos, não fizeram nada, foram embora. Tempo jogado fora. E não é esse tipo de tempo que você precisa dedicar à sua esposa, nem você, esposa, ao seu marido. É tempo de qualidade. Maridos, nós precisamos aprender a ouvir as nossas esposas. Elas falam mais do que nós. Comprovadamente, a mulher fala 2 a 3 vezes mais do que o homem. E se ela não fala, se ela passa o dia sozinha em casa, ela vai falar tudo com a gente. E a gente precisa estar lá para ouvir. Temos que ter tempo. Não tem como ouvir, não tem como ser por WhatsApp. Antigamente as coisas eram mais fáceis, porque não tinha toda essa tecnologia, né? Então as pessoas conversavam de verdade. Hoje em dia não tem mais isso. Então, meu irmão, eu quero que você, como primeiro ponto hoje, nessa noite, entenda: a família é uma prioridade. Sua esposa é uma prioridade na sua vida. Depois de Deus, é ela. Seu marido é uma prioridade. Seus filhos são uma prioridade. Agora, filhos, não escapem, os seus pais são prioridade também. Isso não é só de cima para baixo, né?
de baixo para cima. Haverá um tempo em que os pais necessitarão de socorro, e os filhos são esse socorro. Haverá um tempo em que os nossos pais não vão conseguir fazer por nós, ou por eles mesmos, o que eles fizeram a vida inteira. E chega a hora dos filhos socorrerem os seus pais. Portanto, a família, uma prioridade. Negar isso é negar a fé. Negar isso é agir como um descrente, ou como disse o apóstolo Paulo, pior do que um descrente.